Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal RF Brasil, Embaixada do Reino, ou se você está no Rumble, Ricardo Felício Oficial. Hoje, encerramento da temporada de ciclones tropicais no Atlântico, no ano de 2022. E para falar sobre esse tema, o nosso especialista e super querido aqui do nosso canal, professor Marcel Ligabou. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Ricardo, pelo convite, né? Já está virando aqui uma tradição, né? Trazer ao seu canal informações direto dos Estados Unidos sobre ciclones tropicais. É sempre um prazer estar aqui. Nossa, o prazer e a honra é nossa. O professor Marcel é um brasileiro, um maior especialista nos estudos de furacões nos Estados Unidos, faz parte aí, de diversas equipes, inclusive como é que chama o moço lá, o professor Marcel? Mark Sudoff. Mark Sullivan, sempre fico pensando se é o nome dele final, e também participa das conferências no Centro Nacional de Furacões e está sempre trazendo atualizações para nós. Ele nos concede essa honra de fazer aqui no nosso canal sempre a nossa minissérie, né, das temporadas do ano. Né? Então, a gente também, tradicionalmente, faz aí o encerramento da temporada, né, professor? Então, sem mais delongas, professor, vamos passar aqui para a palavra para o senhor. Põe esse primeiro slide aqui já. Põe, e inclusive é um slide que foi feito numa reunião nossa agora, semanas atrás, também de encerramento da temporada, então vocês vão ver ali o símbolozinho Hurricane Track, que é o site do Mark, é a marca do Mark, tá? Que eu participo do grupo. Aí mandei mensagem para um colega nosso que faz esses gráficos. Falei, você pode ceder para mim que eu vou fazer uma apresentação para o Brasil. Ele ficou mais do que feliz de ceder os gráficos, então todo o crédito para o CJ. Tá certo que ele não vai ser americano, ele não vai entender, mas um abraço e obrigado por ceder essas imagens, então, do Hurricane Track. Então, vou trazer algumas coisas e outras... Faz uma sentença em inglês para ele, em homenagem. Exato. Então, e o primeiro é justamente avaliar como é que foi a temporada, né? Então, tivemos 14 tempestades nomeadas, tá? Então, aquelas que já recebem nome já são depressões tropicais, já recebem nome e designação, né? E tempestade tropical e já recebe nome. Ah, 7 delas foram furacões, sendo 3 deles de alta intensidade, né? Isso, se nós olharmos para a média climatológica atual, que são os últimos 30 anos, que é de 81 a 2020, está bem na média, tá? É uma temporada que foi bem na média. Na climatológica passada, que era até 2010, teria sido um pouquinho acima da média, tá? Porque realmente os últimos 30 anos foram um pouco mais, os furacões foram um pouco mais frequentes que os 30 anos anteriores. Então, a média climatológica ela aumentou um pouquinho. Então, coube bem na média climatológica, tá? Perfeito. Dessas nomeadas, eu lembro que teve o evento número 4, a depressão tropical, a depressão distúrbio tropical, bem na entrada do Golfo, né? Ela não vingou, e depois também teve o evento 11 e 12, né? Chama 11 e 12. São distúrbios que não avançaram, né, professor? Porque você tem que monitorar. Então a gente designa nomes, na verdade, quando aparece no globo inteiro, todos esses ciclones que vão aparecendo e podem se intensificar, eles são monitorados, né? Aqui no Atlântico recebe a letra L, tá? O oficial. Então, por exemplo, vai começar o ano que vem. Primeira área a ser monitorada quando aparecer lá para junho, pode ser maio, junho, vai ser receber o número 90L, tá? Que ele vai monitorando. Aí se vier a intensificar, recebe o nome, né? Aí a próxima vai ser 91L, né? Aí para bater em 99L, começa de novo, 91L, né? 90L, 91, 92, tá? Isso é uma forma técnica que nós temos de monitorar antes de se intensificar, tá? E agora eu coloquei aí, não sei se vocês estão me escutando bem, que o sinal deu uma variada, mas o que nós temos aí é o número
da energia ciclônica desprendida, né, por esses sistemas, que é um cálculo que a gente faz pela intensidade e a duração, né, desses sistemas, tá? Então, a gente calcula isso para mais ou menos entender que como é que foi no geral, né, a atividade desta temporada, né? E esse ano ficou em 95,1, bem abaixo da média, né? Então, a média climatológica seria 121 pontos, tá? Então, para o pessoal que está nos assistindo aqui, imagine um jogo de basquete, né? Quantos pontos aquele time fez, né? 120 é a média, 95 é quantos pontos foram feitos por esse time nessa temporada, né? Então eles vão contar a duração de cada fenômeno, tá? E a intensidade deles, né? Então, assim, a cada 6 horas é calculado, tá? A intensidade, e aí soma um ponto, e por aí vai. Então, se um sistema permanecer muito tempo vivo no Atlântico e bem intenso, esse número sobe muito. Agora, como o professor falou, aqueles sistemas que nascem logo próximo do Golfo, pouco intensos e já se dissipam, conta muito pouco ponto, porque ele durou pouco e não teve muita intensidade dos ventos, tá? Então, é uma maneira da gente entender no cômputo geral como é que foi. Tiveram tempestades muito fortes, muito fracas, né? Num cenário mais abrangente. Então, esse 95 já nos dá uma ideia de que é uma temporada que, por mais que tenhamos tido muitas tempestades nomeadas, elas não duraram tanto e não foram tão intensas, né? Mas só um segundo, professor, que eu não estou escutando. Desculpa. Agora sim. Na verdade, acho que mais 2 sistemas dessa temporada que fizeram esses números darem um pulo, né? Porque senão ficava bem raso, né? Exato, exato. E nós vamos mostrar aqui hoje. A gente sempre planeja fazer essa apresentação para o senhor. Eu falo, eu acho que vai durar uns 15 minutos, mas a gente interage tanto e ela é tão dinâmica que acaba virando mais, mas está lá no final da apresentação, o que é um bom sinal, né? Então, aí para vocês terem uma ideia, os nomes que foram usados, né? E a lista, pessoal, ela é fixa. Então, a cada 6 anos, repete-se a lista, tá? Então, em 2028, esses nomes todos vão reaparecer, menos aqueles que eles vão se aposentar. Então, no final da temporada agora, que vão reunir, né? O Centro Nacional de Furacões, junto com a Organização Meteorológica Mundial, vai sentar e vai oficializar a aposentadoria. Com certeza vão aposentar o Ian, tá? Que nós vamos falar. Então, aí vai entrar outro nome para substituir Ian daqui 6 anos, tá? Então, são 6 anos que são de listas fixas desses nomes, né? Então, não cai naquela besteira de que eu vi num outro canal de um outro youtuber famoso tentando explicar sobre furacões, e ele falou, não, porque os nomes aí quando para na letra N não começa na letra O no ano que vem. Não, isso não existe, pessoal. Isso não existe, não faz sentido nenhum, tá? São os nossos especialistas, né? Enfim, os grandes especialistas, né? Não vamos entrar aqui em nomes que eu não quero dar ibope para ninguém, né? Exato. Enfim, é lógico que se a gente olhar. Opa, deixa eu ver aqui. Isso. Se a gente olhar no quanto que é esperado, né, de ACE por cada mês, porque lembrando, a temporada vai de junho e se encerrou agora 30 de novembro. Porém, o quanto cada mês corresponde ao total do ACE, né, o total de energia desprendida pelos ciclones tropicais, né? Se nós olharmos na média climatológica normal, nós esperamos, então, que está em vermelho, nós esperamos que os meses de agosto, setembro e outubro concentre os furacões mais intensos, mais duradouros, ou seja, é mais frequente você encontrar furacões intensos em agosto, setembro e outubro, tá? E essa temporada foi bizarra, porque veja só, agosto não teve nada, literalmente 0 de ponto. Não formou nenhum ciclone tropical em agosto, quando normalmente esperávamos já 27 pontos dos ciclones tropicais. Ao passo que em setembro
Normalmente tínhamos 58, fechamos com 76. E outubro novamente cessou o Atlântico. Então, assim, foi uma temporada bizarra. Concentrou tudo em algumas semanas de setembro. Né? Foi assim, realmente algo inusitado. Enquanto que agosto e outubro, o professor já sabe disso, né? São meses que geralmente tem bastante ciclone tropical também. Passamos em branco. E vale lembrar, né, professor, que justamente no dia 11 de setembro, que climatologicamente dos dias de setembro ainda é um dos mais ativos, a gente fez uma entrevista com o senhor aqui e tiramos até um sarro, né? Porque, pô, não estava acontecendo nada. Aí é como se abrisse a porteira e veio tudo de uma vez e ficou tudo espalhado para tudo que é lugar. Né? Foi bem interessante. Exato. A gente até fez uma entrevista falando assim, não, mas é 11 de setembro e esqueceram de avisar os ciclones tropicais, né? Exato, porque olha só, havíamos tido 2 pontos em junho, que foi uma tempestade chamada Alex, foi muito breve, e depois em junho, julho, aí não teve nada em agosto e não tinha tido nada até 11 de setembro, né? Então, assim, a gente estava literalmente em branco, né? Foi bem bizarro mesmo isso. Que Muito coisa. bizarro, né? Vivendo e aprendendo, né? E é lógico que esse cômputo aí é feito para nos dar uma ideia, não diz nada dos impactos, não diz nada, né, das consequências sofridas por furacão, só nos dá um parâmetro de comparar as temporadas, tá? Se nós olharmos para esse ano, novamente agradecendo o CJ pelos gráficos, tá? Nós vimos onde que esses furacões eles tocaram o continente, né? Quanto que eles chegaram em continente, tá? Você pode ver que muitos têm vários nomes repetidos porque eles passou por diversos países. Então, por exemplo, o Fiona, que prejudicou bastante danos, provavelmente também vai ser aposentado, o Fiona, esse ano. Então, não só em Porto Rico, como na República Dominicana, e foi lá também bastante estrago no Canadá. Foi um dos furacões mais intensos, tão ao norte, já bem lá na terra da Nova Inglaterra, né? Então, assim, falando em latitude, raramente nós vemos um furacão chegando em latitudes tão altas assim, né? E depois tivemos também, chamar a atenção aí, o Ian, que passou ali no Caribe, passou por Cuba e depois aqui no sudoeste da Flórida, e novamente entrou na Carolina do Sul, mais ou menos em Charleston, também ainda como categoria 1. Então o Ian chegou em continente 3 vezes, né? E o Nicole também, que passou pelas Bahamas e chegou aqui lá no sul da Flórida como categoria 1 também, tá? Então, por isso que esses nomes estão repetidos, é quando eles chegaram em algum território, tá? O Fiona, se não me engano, foi aquele que, graças a Deus, ele foi pelo mar, né? Ele se intensificou, fez todos os estragos ali nas ilhas, mas ele foi paralelo à costa, né? Ele foi indo direto lá para a parte norte, né? Isso. Ele que foi um dos uns grandes pontuadores do número ACE esse ano, tá? Porque realmente para ele saiu ali lá de baixo, de latitudes baixas, na República Dominicana, no Caribe, subiu, tá lá bem ao norte e bem intenso, tá? Passando bem próximo das Bermudas, então ele foi um dos grandes pontuadores dessa temporada, tá? Ele percorreu uma distância muito grande e bem intenso. Bem intenso. É. Aí dá um pouco mais de noção da rota desses furacões, né? Dá um pouco mais de ideia da distribuição geográfica deles, e uma coisa chama muito atenção, né? Numa área que nós temos ali, que sai da costa africana, né? Que sai da Uhum. costa africana e vai até o Caribe, até um pouco a leste do Caribe, nós chamamos essa área de área principal de desenvolvimento dos furacões, tá? Onde nascem os grandes furacões clássicos, né? Tradicionais, aqueles que percorrem todo o Atlântico. Então, a ausência deles é uma coisa assim também muito, muito, muito rara de acontecer, tá? Só um sistema muito breve que ocorreu por algumas horas ali na costa africana, já se não me engano ali em novembro mesmo, né? Então, isso também coopera para o número ACE estar muito baixo, porque não tivemos esses furacões percorrendo toda essa costa da África até chegar
no Caribe, né? Que para fazer esse deslocamento, calculando que o furacão aí se desloca entre 10 a 30 quilômetros por hora, ele permanece ativo muitos dias até chegar aqui no continente americano. Então, isso também provoca o número baixo de ACE. Não tivemos nenhum que cruzasse o Atlântico, o que é raro. Beleza. Nossa, incrível. É. Vamos lá? Então, como que nós estamos de acordo com o que foi prognosticado? É lógico que eu só estou pegando aqui com os dados que o professor William Gray, que vocês, Phil Klotzpa, desculpa, um pupilo do professor William Gray, que faz esse prognóstico e é o mais confiável, mais usado aqui nos Estados Unidos, né? A equipe do professor Phil Klotzpa. Então ele vai lançando antes e durante a temporada os prognósticos. Então veja que o primeiro prognóstico estava lá ao vivo, né? Na conferência, como o professor falou, dos furacões. E só um detalhe, professor. Esse ano que vem, quer dizer, em 2023, eu vou apresentar no lugar do Mark. Infelizmente, ele não vai poder participar da conferência. Ele me convidou para eu apresentar em nome dele. É uma honra muito grande poder fazer isso, né? De uma Sensacional. pessoa que faz isso há mais de 30 anos, né? Então, muito legal. Isso, professor. Parabéns. E eu vou estar lá na conferência e o professor Phil Klotzpa vai lançar o prognóstico da temporada de 2023 lá no começo de abril. Enfim, o que ele prognosticava? 19 tempestades nomeadas, tá? Sendo 9 furacões e 4 de alta intensidade, tá? Nós foi terminada essa lista, não tinha sido encerrada ainda, né? Então tivemos 3 de alta intensidade, 8 furacões e 14 nomeadas. Então foi abaixo do que o professor Klotzpa tinha prognosticado. E todos os outros grandes institutos de meteorologia, até o Centro Nacional de Furacões, a NOAA, não foi só eles que erraram aí nesse prognóstico, tá? Isso seja dito, né? Ele tentou corrigir ali no dia 4 de agosto, que realmente a temporada estava tinha a tendência de não ser tão ativa assim, ele ainda diminuiu um pouco o prognóstico, né? Então se assemelhou um pouco mais do que ocorreu na realidade, né? Lógico, você tem uma margem de acerto muito maior à medida que a temporada for acontecendo, né? Ela for se desenvolvendo, porque aí você tem uma visualização melhor dos parâmetros que nós usamos para calcular esses dados, né? De quantas tempestades vão ter, né? Porque nós temos uma ideia melhor de como está a atmosfera, temos um retrato mais próximo do quando é esperado ter mais furacões, que é entre agosto e outubro. Então, agosto nós conseguimos visualizar um pouco a atmosfera um pouco melhor para tentar entender se vai propiciar ter ou não mais ou menos furacões. Agora, fazer isso já em 7 de abril, lógico que isso ele apresentou em 7 de abril, né? O cálculo foi feito antes. Né? Em março ele já faz esse cálculo, né? Então, assim, também tem que saber dosar isso, né? Você quer saber como é que vai ser a temporada de furacões meses antes de antecedência, né? Não é uma coisa trivial, né, professor? Não é uma coisa trivial, né? Então, isso também a gente tem que saber ponderar, né? E de quanto que é o acerto deles? Só por curiosidade, para a gente não ficar falando, olha, então, devo acreditar nesse professor, nesse cientista. A margem de erro dele é muito baixa. Você pode ver até que, historicamente falando, esse ano foi um dos anos que ele mais errou, né? Toda a equipe que até então era do professor William Gray e agora é do professor Phil Klotzpa, que eles fazem isso desde 1984. Então você vê que ele geralmente é bem próximo ou prognosticado da realidade. Então você tem aí as linhas em vermelho do que foi observado e em azul do que era prognosticado, né? Então veja que a temporada de 2022 era prognosticado mais do que foi observado, né? Ao passo que em 2020 foi prognosticado menos do que o que foi observado, né? Mas você veja que as curvas de tendência, os pontos, têm mais ou menos a mesma lógica, né? Então, isso que é interessante, né? Lógico que acertar meio em cheio é literalmente loteria, né? Você poder acertar exatamente como vai ser. Mas é interessante a ideia que será que vai ser uma temporada ativa ou não, né? Isso
Engraçado, deixa eu ver aqui, é que eu não consigo ver, mas pessoal, estou tirando o rosto daqui, pessoal, para poder ficar bem, evitar o erro de paralaxe. Mas esse pico gigante vermelho é 2005, né, professor? Uhum. 2005, né? É interessante, ó, 2005, é aquela temporada extremamente atípica, o prognóstico está lá embaixo e foi lá para cima. Aí depois, no ano seguinte, tenta a corrigir, né? Porque foi mais alto, aí o negócio vai lá para baixo, né? Olha só a diferença gigantesca interanual, né? Absurdo. Né? É porque como a gente está, por exemplo, como a gente se baseia por muitos alguns fatores como o El Niño, Laninha, né? Eles têm um movimento aí inercial, então a tendência é que agora a Laninha perca intensidade e começamos a entrar em El Niño, mas a Laninha foi perdurando. Então, se a gente vê que a tendência da Laninha permanecer, a tendência inicial é que a gente coloca uma temporada já mais ativa, né? Porque essas teleconexões, elas têm algumas de variabilidades menores, né, como as ondas casadas de Kelvin ou a oscilação Maiden-Julian, que é um pouco menor, mas você também tem umas teleconexões, só tem uma escala muito maior, né, com uma duração maior, como é o Ninho e Laninha, né, a oscilação decadal do Pacífico, do Atlântico Norte e por aí vai, né. Então, também tem que levar isso em consideração, né. Se a gente vê a Sim, Laninha sendo estabelecida, dificilmente a gente vai prognosticar uma temporada pouco ativa, né? exatamente. Nossa, que bacana. Vamos lá. É, vamos lá. E o que nós temos de interessante? Desculpa, tá? Como tá a equipe do Hurricane Track, tá em inglês, mas eu ajudo vocês, tá? É, números, né? Fatos interessantes que ocorreram nessa temporada. É isso que nós separamos, tá? Para discutirmos no grupo, tá? Aham. Essa discussão não está na internet, que foi fechada no grupo, né? E algumas coisas dessa temporada que nos chamou a atenção. É, por exemplo, o mais intenso foi a Fiona mesmo, né? 930 milibares, bem baixo mesmo. Ele chegou a ser categoria 5, tá? Então por isso que ele cooperou bastante pelo número ACE esse ano. Os ventos mais fortes, tá? O Ian, que manteve 150 milhas por hora, tá? Já é categoria 5 também. Ele brevemente ficou como categoria 5, tá? O que custou mais, né? O que provocou mais danos. Isso são preliminares, já mudou, tá? Os dados. O último que eu vi já estava em 87 bilhões de dólares. Os danos causados pelo furacão Ian, tá? Por isso que ele vai ser Interessante. aposentado. Eu peguei ele ainda em categoria 4 na última análise, então eles já deram uma acertada aí. Então, Possivelmente eles podem corrigir isso daí oficialmente, tá? Ele brevemente pode ter sido categoria assim, ele estava muito na margem, né? a Porque margem imagina só, no momento estava com 145 milhas por hora, 146 já é categoria 5, então assim, é questão muito, é difícil e até a gente. é interessante porque eu estava escrevendo sobre esse assunto e eu achei lá, falei, pô, mas já está dentro do negócio, eles ainda não declararam categoria 5, né? Que eu fiz, estava. E vai Então, avaliar agora, vai ver direito. é interessante mesmo. Eles jogaram essa velocidade, mas não, vamos segurar na 4, porque ainda não estava sabendo se a confirmação, né, de vento sustentado, né, por mais de 1 minuto e tal, né? Olha, eu experienciei o Ian. É. É muito complicado você dizer se foi categoria 4, 5. Não faz muita diferença na prática ali. A questão é, todo furacão é diferente. O que Sim, chamou muita atenção do Ian eu nunca tinha pego um furacão assim que a parte como a gente fala em português, a parte que vem depois, né? O olho passa, né? Você tem retaguarda, a calmaria, depois você vê a parte de trás. retaguarda. Geralmente você tem a perda de intensidade desses sistemas, então é mais fraco, né? Então eu já passei, por exemplo, furacão Zeta categoria 3, depois que passou o olho, super tranquilo, os ventos bem mais calmos. Agora,
O Ian não. O Ian eu senti, e conversando com muitos outros que estavam lá também pesquisando, outros caçadores também falaram, eu também nunca tinha presenciado isso. A parte de trás dele foi mais intensa. Nossa. Isso geralmente e foi perigoso também, porque geralmente a gente espera que seja um pouco menos intenso, né? Então também cada furacão tem uma característica. O Ian vai ficar marcado para isso, para quem vivenciou ele. A parte de trás dele foi muito forte, foi mais forte que a chegada dele, o que normalmente não ocorre, né? Logicamente foi o que provocou mais mortes, número absurdo nos Estados Unidos, 157 mortes. Isso é absurdo. É absurdo. Imagina que os últimos, se eu não me engano, 10 anos tinham morrido acho que meia dúzia de pessoas nos Estados Unidos. Né? A gente vinha de um número muito decrescente, muito vertiginosamente das mortes relacionadas a furacões. Esse foi absurdo. Algumas coisas a gente pensa que pode ter ocorrido. Uma coisa que eu sempre falei, e falei direto para o diretor do Centro Nacional de Furacões, eu tenho muito medo de um furacão chegando no sul da Flórida, na região de Miami. Por quê? É uma região extremamente preparada, tá? Nos Estados Unidos é uma arquitetura que é preparada para furacões. Lá é construção de concreto, ao contrário daqui onde eu estou agora na Carolina do Norte, que é tudo de madeira, né? Então assim, não é a questão da estrutura, é a questão do ser humano. Por quê? Porque é uma região que chega não só visitantes, turistas, como também pessoas para morar, que vêm procurar uma nova vida nos Estados Unidos, a porta de entrada é Miami, de lugares onde normalmente não tem furacão. Brasil, América do Sul, Rússia, tá? Tem muito russo no sul da Flórida, ucraniano, eu mesmo conheço alguns. Então, assim, na hora que vier esse pessoal não vai saber o que fazer, não vai estar preparado, né? E dito e feito, ele veio pela costa sudoeste, veio do outro lado, não chegou em Tampa, mas mais ao sul de Tampa, mas mesmo assim também é uma região povoada. E aconteceu isso, tá? E eu acho que em Miami seria um cenário bem pior, acho que o número de mortes aumentaria. E muita gente sabe por que também aconteceu isso, professor? Porque muita gente não esperava que ia se intensificar tanto e muita gente quis documentar, tá? Muita gente quis documentar. Hoje em dia o pessoal, por causa dos celulares, internet, quer fazer ao vivo, quer documentar muita imagem que percorreu a internet, todos os aplicativos, mídias sociais da internet, aqueles vídeos lá são de pessoas que morreram logo depois, tá? Então, por isso que você não vai ver de mim, nossa, que vídeo espetacular, tudo bem, mas o objetivo meu é, primeiro, eu ficar vivo e depois fazer com que os outros sobrevivam também com as minhas informações. Então, não é meu objetivo morrer. Então, você não vai ver eu filmando umas imagens no furacão espetaculares, que eu não vou estar ali, porque eu sei o que vai acontecer e por onde ele vai passar. Eu não vou fazer isso, até para servir de exemplo. Porque se eu fizer isso e sobreviva, eu estou falando para os outros, olha, podem fazer isso que nada vai acontecer com vocês. Então, eu estaria sendo intransigente e irresponsável se eu fizesse isso da minha parte, principalmente ao vivo, né? Então, assim, vocês não vão ver isso de mim nunca. Eu estou lá, estou num ponto mais seguro, tá? Estou documentando cientificamente do mesmo jeito, porém, não servindo de exemplo para outras pessoas, porque, assim, de novo, não gosto de falar sobre nomes, né? Mas tem muitos caçadores de furacões nos Estados Unidos famosos que eu conheço pessoalmente e que a gente vê os vídeos, sabe que não é nada daquilo, é espetacular, usa para ganhar mais visualizações, usa aquela coisa espetacular, né? Parece que está querendo literalmente intensificar mais do que realmente é, né? Para ganhar visualização e se expõe em condições que eu não acho como que são boas para servir de exemplo para uma população cada vez mais jovem interessada nisso, que tem acesso a esses vídeos, tem acesso a essas informações, né? Então assim, não, cada um na sua, né? Mas eu não gosto de ser assim. Então esse número de mortes também é muito por causa disso, tá? Muita gente querendo documentar, certo? É interessante, né, professor? Tem que sempre dosar. A equipe operacional está trabalhando sob risco calculado, né? Que é a frase chave
para quem está nessa situação. E o pessoal lá fazendo esse tipo de coisa está alimentando um outro monstro, né? Que o pessoal vai ver isso daí e vai jogar para a turbina do aquecimento global. Olha que terror, não sei o quê, né? É bobagem, né? Exatamente estupidez. Não, e eu conheço muita gente nova que quer caçar os furacões por conta desses, né? E se expor cada vez mais em risco, né? Então, enfim. O senhor sabe dizer a maior parte dos mortos, embora seja uma notícia bem chata de falar, mas foi por causa de afogamento, foi por causa de impacto de debris de vento que levou pedaços de coisas, assim, sabe, tem isso aí já levantado, alguma coisa desse tipo? Oficial não, mas eu tenho certeza que muitos por causa dos alagamentos, né? Eu fico em casa, a casa foi arrastada. Na cidade que eu estava, um pouco mais no interior, eu vi uma casa literalmente parada num poste na esquina, né? Então, Nossa. assim, numa região mais afastada ainda. Então, assim, com certeza a força da água do mar foi o principal motivo, que arrastou casas, tudo. Alguns lugares onde o Ian estava passando teve mandatory evacuation, não teve? O senhor Teve, está falando isso, né? teve, sempre tem. É. Né? Mas aqui é uma cultura um pouco diferente, né? Aqui é assim, o americano ele está acostumado com isso, ó. Essa não responsabilidade do governo. Então aqui você anda nos parques nacionais, estaduais, enfim. Tá lá, você pode andar aí, voltar no parque, fazer o que você quiser. Mas é por sua conta e risco. Vai ter urso lá. Problema seu. Falei, ó, tem uma plaquinha que tem urso aí. Tem Exato. precipício. Se você cair, não é culpa minha. Você que se disponibilizou a ir, entendeu? Aqui é um pouco mais comum isso. No Brasil, você teria processos contra o Estado. Não tem como não ter isso, né? Essa proteção É. aqui é muito, vai por tua conta, e conta e risco. Nossa. É, Vamos, então, vamos lá. o nosso Ian Curso é gigantesco. O Fiona, o maior ace, né? Olha só. Porque ele durou bastante, né? Ele durou bastante. Ele cruzou todo ali o Atlântico Norte, né, em direção norte, literalmente, né? Sentido Sim. norte. E tem outros fatores aqui, ó. Se eu passar aqui, ó, outros também recordes que foram quebrados nessa temporada. É, o Fiona foi o furacão que mais custou na história do Canadá, né? 500 milhões, mais de 500 milhões, pode ser que custe mais ainda, de dólares, o Fiona provocou. Realmente, chegar a uma categoria 2 numa latitude tão alta realmente é um cenário não muito agradável. Foi o furacão mais intenso a atingir o Canadá, 931 milibares ele chegou. Ele já estava em transição para uma característica mais extratropical, mas ainda tinha a convecção prevalecente no seu núcleo, então ainda era um furacão, né? E também o que mais na história de Porto Rico, o que mais choveu, o quinto que mais choveu, né? 31 polegadas, né? Então, assim, são recordes que foram quebrados por conta da passagem do Fiona, né? Então, possivelmente, eu acho que ele vai ser aposentado. É um ciclone totalmente marítimo mesmo, né? Tinha que ser assim, né, moça? Não é Exato. muito surpresa, na verdade, né? A gente até entende isso. Mas veja só como é. Alguém pode estar questionando aqui o senhor nesse momento. Peraí, vocês começaram o vídeo falando que a temporada foi abaixo do esperado, não foi tão intensa assim, por que tantas mortes? É uma coisa que a gente sempre fala, eu sempre falava nos cursos do professor Ricardo, lá na USP, que só basta um. Pode ser uma temporada que tenha dois furacões, e esses dois ser um Fiona e ser um Ian. Isso é irrelevante se tem muitos, né? Isso não importa muito, porque tá tendo mais furacões. Depende, se eles ficarem mais no mar, melhor, pouca diferença faz, entendeu? Então, o exemplo do Fiona tá aí, né? Que é um furacão que, para quem mora no Canadá, naquela região, Nova Inglaterra ou em Porto Rico, foi memorável. Pode ter certeza que eles não estão ligando se a temporada foi abaixo da média ou foi acima da média. Quem morreu ali, os parentes das vítimas do Ian, no sudoeste da Flórida, também não quer saber se teve, qual foi o número ACE, quantos furacões tiveram. Isso não importa. Né? Essa é a questão por trás disso tudo. Então, o que isso nos dá? Vamos sair o novo prognóstico ano que vem, vai estar El Ninho, a temporada não vai ser tão ativa. Não baixe guarda, só precisa de um. Né? Vamos lá. E
Também, com relação ao Ian, né? Lógico, a gente está focalizando nesses dois que praticamente foram os únicos dois, né? Porque o resto foi uma tempestade tropical, outro ali, um que ficou, né? Não teria muito o que falar também, né? Foi o quarto furacão mais forte a chegar na Flórida em toda a sua história, tá? Então, assim, novamente, esses dados ainda precisam ser confirmados, tá? Mas também é relevante se o dado vai falar que foi a quarta, ou a quinta, ou a sexta. O que é relevante é que muitas pessoas morreram, a gente tem que se preparar melhor. Na parte social, nem tanto na parte estrutural, na parte de comunicação, na parte de relacionamento, né, da sociedade. Mas esse é o foco. Foi o mais intenso a atingir a Flórida em termos de pressão atmosférica, 940 milibares, tá? Eu, como estava um pouco mais no interior, peguei 960, com esse equipamentozinho aqui, ó, o Kestrel. Tá? Foi o furacão que mais mortos provocou, né? Desde o grande furacão de 1935, que até hoje é o furacão mais forte a chegar na história dos Estados Unidos. Tá? São 139 mortes, tá? Então é lógico, esse número aí eu acho que vai até aumentar, porque esse número está cada vez mais aumentando, porque tem algumas mortes que aí é difícil saber se foi também pelo furacão. Isso tem um erro aí, né? Porque é difícil você contabilizar isso. Lógico, obviamente, há uma região que cresceu muito. A Flórida cresceu muito as últimas décadas e os últimos anos. E eu como ex-morador da Flórida, eu posso falar. Agora está começando a todo mundo querer sair da Flórida, porque chegou tanta gente lá, tá demais. A população, as cidades cresceram demais. Então, obviamente, que o impacto do furacão vai gerar mais perdas, tá? A região cresceu demais, pessoal, assim, muito, muito. Assim, os aluguéis quase que dobraram, né? Imagina numa região, num país onde a economia e a inflação sempre foi próxima de zero, né? Você dobrar o aluguel, é um absurdo, né? Um absurdo. Muito por conta que a Flórida também ficou aberta durante o Covid, né? Então todo mundo foi para a Flórida, né? As empresas foram para lá, as pessoas foram tudo para lá, né? Hoje muita gente trabalha pela internet, então foi tudo morar para a Flórida. Não tem imposto, não paga imposto estadual, então tem menos impostos para as empresas. Então, assim, o estado cresceu demais, demais, assim. Então, isso com certeza, e cada vez mais. E um outro furacão, às vezes até mais fraco que o Ian, chegar numa região também densa, falando em termos de população, né, densamente povoada, ela pode provocar mais danos ainda, né, devido ao crescente boom econômico que a região está tendo. Né? Exato, não é tanto por causa do fenômeno em si, mas é por causa de um outro fenômeno que é um fenômeno estrutural das cidades, né? Um outro tipo de fenômeno geográfico, né? Vamos dizer assim. A região onde ele passou, Fort Myers, cresceu muito esses anos, né? Toda a porção sul, centro-sul da Flórida cresceu demais, assim, é absurdo como cresceu. Porque aqui é tudo muito rápido, as construções, né? As coisas giram muito rápido. Então, de um dia para o outro, você vê cidades nascendo, assim, né? Literalmente. Então, a gente também, aquilo que eu falei, se tem muita gente vindo morar para a Flórida, é porque realmente a economia está crescendo muito, né? Sim. Então também tem esse risco. Quanto mais gente concentrada numa região, mais a chance de você ter mortes ali também, né? Que até então o Aida, quando eu fui ano passado, que foi tão intenso quanto ia, é bem no interior lá da Louisiana, tá? Uma região bem pouco povoada, tá? Então, o número de mortes, por mais que ele cause estragos, dificilmente causa tantas mortes assim, porque tem menos gente morando, né? Isso é fácil para a gente entender no Brasil, se um furacão passasse em Santos e um furacão que passasse ali já na divisa do Paraná, como é que chama? Agora fugiu a cabeça. Sim, na parte do parque estadual da Serra do Mar, ali quase não tem nada de gente. Isso. Depois ali Itanhaém, Peruíbe, não tem quase nada. Ilha Comprida ali, alguma coisa. Os danos seriam bem menores, né? E aí, para a gente não se prolongar muito, mas eu acho que eu queria
falar sobre isso. Por que então a gente teve menos furacões do que o observado, né? Isso ainda ninguém sabe, isso ainda vai gerar muita discussão, tá? Mas algumas coisas que contrastaram muito o que normalmente a gente vê foi um Atlântico Norte muito mais quente do que o esperado. Então veja que em setembro, né, de 3 de setembro a 30 de setembro, a média da temperatura no Atlântico Norte muito acima do que normalmente é, né? Então, assim, esse é um parâmetro que tem que ser analisado com cuidado para a gente entender um pouco melhor quando esse cenário ocorrer novamente, né? Como é que será a temporada. Então, uma coisa que a gente tem que ficar de olho nos próximos anos em ocorrendo esse mesmo cenário, temperaturas absurdas no Atlântico Norte, né? E também bate um pouco o contraste aquilo, né? É sempre bom a gente dar aquela cutucadinha, né, professor? Não quer dizer que mais quente quer dizer que é mais furacões e por aí vai, né? Que as pessoas podem falar, porque tá mais então tem mais. Todo mundo fala essa ladainha. E a realidade não bate com isso. Lógico, você gera um potencial maior, mas não quer dizer que isso, na prática, porque o furacão ele tem muitos outros fatores acontecendo, né? Tendo que ocorrer ao mesmo tempo para ele realmente gerar frutos, se desenvolver, maturar, né? Se fosse essa relação direta, seria muito mais fácil as coisas, viu? E é interessante, mas eu aposto ainda naquela ficha que eu falei lá em setembro. A troposfera com um gradiente menor, porque ela toda ficou mais aquecida, a troposfera baixa, para mim ela foi o fator predominante de aniquilação dos ciclones. Eles não conseguiam se formar, o distúrbio fazia A atmosfera não estava adequada para isso. Não... e aí que mostra, né, que a falha da hipótese da história do aquecimento global, que fala um mundo mais quente, uma troposfera mais quente, vai formar mais ciclones. Não, porque é o gradiente que é o estopim, né, professor? É um dos elementos. E aí mostrou. Eu acho que esse ano, para mim, foi muito didático em cima disso, né? Foi muito didático. Foi, até porque, olha, aquela região que eu falei da costa africana permaneceu mais do que a média, mais alto do que a média, e mesmo assim não gerou nada durante a temporada inteira, entendeu? Ou Também seja, a tem gente esse de fator. combustível, mas o fósforo que riscava para acender, ele não riscava, gente. Isso foi muito didática essa temporada nesse aspecto, professor. Porque quando acontece isso, nesse cenário, você vê que a gente chama, aqui nos Estados Unidos, a gente chama de horseshoe. Olha Horseshoe aqui, é o do cavalo, como é que chama? a cela, A sela do cavalo. Ah, não, a do pé dele, da pata. Que é de ferro. ferradura, você está falando? É a ferradura, isso, desculpa, que faz essa forma do C, né? Invertido. Geralmente, quando ocorre isso, a gente se baseia saindo da Nova Inglaterra, dando a volta pela Islândia, ali em direção à Islândia, descendo pela Península Ibérica, África até aqui a costa da América do Sul. Quando isso ocorre, mais quente, geralmente está relacionado a temporadas realmente mais intensas, Olha tá? só. Por isso que o professor Clausewitz falou, essa temporada realmente vai ser mais intensa. Porém, isso serviu de lição. Porém, não é que a ferradura estava toda completa, estava muito mais localizada ao norte, né? Olha que Estava muito, muito mais localizada ao norte. Então, são algumas especificidades que a gente vai aprendendo, né? sim, que legal isso aí, muito bacana. Mas peraí, tem outros fatores. E esse daqui? Isso aí é muito doido. O que aconteceu em outubro, que quase não teve nada também? Então, se a gente analisar anomalias dos ventos cortantes, né? Então, eles estavam muito mais intensos nessa parte. Essa é a área a área quase, né? Não é tão ampla, mas é quase aquela área principal de desenvolvimento dos ciclones. Então, era uma área que estava realmente não propícia para desenvolvimento dos furacões, dependente da temperatura, né? Do mar ali estar alta, né? Então, dois fatores já aí, ó, que bacana. Em outubro, que geralmente isso você não vê. Lógico que estava mais branda em torno do Caribe, não é à toa que nós ainda tivemos tempestades ali no Caribe, né? Muito bacana. Porque isso tem que fazer coerência com o que foi observado, né? Faz sentido. Boa, E olha o boa. caminho que o Fiona percorreu, ó. Ele foi justamente
margeando a costa americana em direção ao Canadá, onde ali os ventos, sinceramente, ventos estavam muito intensos. Ele margeou, ele passou nessa área onde era um caminho livre para ele, né? Exatamente. Faz sentido ele ter percorrido aquela, né? Ele é caminho paralelo à costa praticamente, não sei, devia estar talvez uns 500 quilômetros de distância. Então, tendo isso em vista, tá certo que isso é só em outubro. Tem o de setembro e tal, mas o de outubro dá uma ideia no cenário global, né? Agora, se nós voltarmos nesse daqui, tem que coincidir, né? Tem que coincidir, exatamente. Está ali os corredores, o lugar onde eles passam, e o resto que não estava nada favorável. Exato. Perfeito, Né? Então, assim, são fatores que agora a gente vai com calma avaliando, né? E aprendendo com eles, né? Para cada vez mais a gente saber o que aconteceu. E para terminar, antes daí da pergunta que o senhor talvez possa saber, para os comentários, eu também queria colocar isso daqui, ó, só um pitaco. Que Já é um legal. skill T, tá, pessoal? Um skill T, o professor pode falar muito melhor do que eu, isso não tenham dúvidas, que é um prognóstico do DFS para essa semana agora que vem antes do Natal, tá? Dia 22 de dezembro. Porque aqui está um bafafá de uma massa polar chegando, estava na Sibéria, está vindo, atravessando o Canadá, muito forte. Tanto que o Mark está lá agora na Dakota do Sul pegando a nevasca, muito forte, lá ventos de acima de 100 km por hora, temperaturas extremamente baixas. Eu vi que eu acho que esse final de semana, lá na Dakota do Sul, na cidade de Rapid City, a temperatura máxima vai ser menos 14, menos 19, né? E essa é uma projeção do GFS no Wyoming, um pouco antes do Natal. Então, literalmente a tropopausa descendo na superfície, né? É um cenário absurdo. Estão esperando temperatura 70 graus Fahrenheit abaixo do esperado para a época. Assim, Meu Deus, isso é uma massa monstra. Pô. é uma massa monstro. Se ela se confirmar, assim, talvez não seja tão monstro assim, né? Mas se ela se confirmar, vai ser algo que nos próximos dias vocês vão receber em noticiário, tá? Do frio extremo chegando aqui na parte norte e noroeste dos Estados Unidos e no Canadá também. Tá? Só quis deixar como pitaco. Porque acabou a temporada de furacões, agora chegam os outros monstros de inverno, né? Tá bem a piada. Você tá lá no Natal, bate na porta e o urso polar, oi, posso entrar? Eu não posso entrar. Mas essa projeção aí é assustadora, né, cara? Eles Que estão isso? esperando um centro de alta pressão de 1.070 milibares, cara. Se isso se Nossa, confirmar, é um negócio absurdo, cara. gente, é muito Não precisa nem se confirmar. Se chegar um pouco perto disso, já seria um negócio assustador, cara. uma rota polar gigante, que é isso? Desculpa, pessoal, eu tive que, principalmente o professor que é especialista É muito em bacana clima isso. polar, eu quis terminar com esse slide aí. Que bacana, professor. Puxa vida, fico muito contente aí com o fechamento aí da nossa temporada aí. Puxa, que legal. Posso fazer os agradecimentos aqui, professor? Lógico. Vamos lá, então, deixa eu só fazer aqui os agradecimentos ao pessoal que nos ajuda aqui no canal. Muito obrigado ao seu Everaldo, fez contribuição no Vaquinha, ao Rubens do PayPal, o pessoal que faz as contribuições aí na Caixa. Você pode ajudar o nosso canal, o nosso trabalho também nas lotéricas, com a agência e com a conta, e o pessoal que está sempre aí no Apoia-se, nos ajudando a manter aqui as atividades do canal. E também agradecer às pessoas que nos ajudam aqui com o material. E lembrando que hoje, dia 15 de dezembro de 2022, é o último dia da promoção, a videoaula lá com quase 7 horas de material para você entender a mudança climática, desconstruindo a hipótese, já com adendo em 2022, onde a gente mostra aí todos os fatores que questionam aí a tal mudança climática causada pelos seres humanos. Então, não perca essa oportunidade e adquira ainda a sua videoaula, porque acaba hoje, né, pessoal? Então, dia 15 de dezembro de 2022, tá bom?
É isso aí. Vamos lá, professor Marcel, mais uma vez, puxa, que grato que o senhor está aqui. Passa todas as suas informações, lembrando que o canal do professor Marcel e Gabô, tudo sobre furacões, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E agora, o professor Marcel tem umas novidades aí, porque já que acabou os ciclones tropicais, ele não vai ficar tomando suquinho de canudinho, né, professor? Como é que é a história agora, o planejamento? Conta para nós aí, professor. Minhas mídias sociais, né, tudo sobre furacões, principalmente YouTube, porque o Instagram é Prof. Marcel Ligabou, o professor deixou o link aí. Na verdade, o meu deslocamento aqui para a Carolina do Norte foi muito em função também, porque o Mark, ele mora aqui na Carolina do Norte, então estando próximo a ele, eu posso sair melhor, né? Estou disponível mais para as missões, né? Porque agora nós estamos trabalhando com todos os eventos meteorológicos aqui nos Estados Unidos, né? Muito por conta de uma parceria que o Mark fez com a Fox Weather, né? Então, assim, eu já fui lá 3 semanas atrás, eu fui ali em Buffalo, né? Ali em Syracuse, bem na fronteira lá, próximo a Niagara, fronteira com o Canadá, para a gente registrar o fenômeno que é a neve de efeito lacustre, né? Que é a neve que vem formando justamente pela presença dos lagos ali na região, dos grandes lagos, né? E bateu recorde também de neve, e a gente foi registrar lá, entramos ao vivo no Fox Weather, foi espetacular. Então nós vamos começar a ir mais nesses fenômenos, né? Os tornados durante a primavera, né? Nós vamos lá no corredor dos tornados, tá? Que é ali nas planícies centrais americanas, um pouco mais a leste. E também vamos pegar monções no Arizona, chuva de monções nos desertos também, causa bastante impacto aqui, sim, chove no deserto, sim, tá? E então nós estamos com essa perspectiva de ampliar para fenômenos meteorológicos como um todo e como as vidas são impactadas pela passagem desses sistemas, né? Lembrando que o furacão ele ocorre numa época onde está propícia para eles se formarem, porém numa época onde quando ele não está propício a se formar, outros fenômenos meteorológicos ocorrem. E às vezes nem por não serem furacões, não quer dizer que eles não provoquem tantos danos, às vezes provocam até mais, né? Algumas nevascas fortes podem provocar muita morte, lembrando que o frio é bem pior que o calor, né? E é isso aí, essa é a nossa perspectiva, de crescer cada vez mais e tentar levar para as pessoas como quer passar por esses sistemas, lógico, de forma como nós discutimos aqui, de forma consciente, de forma bem responsável, de informar e não fazer com que a pessoa passe por aquilo, né? A nossa intenção é trazer para vocês a informação para que vocês não tenham que passar por aquilo, né? Então é isso aí. Mas obrigado pelo convite, né? E essa exposição no seu canal, que é sempre fundamental. Agradecer minha esposa Fernanda, que está sempre por trás também. E também ela foi comigo agora no ciclone último da temporada, o ciclone e o furacão Nicole, né? Que foi aqui no sul da Flórida, e foi engraçado, porque para ela foi o primeiro furacão, né? E eu falei, nossa, você foi no seu primeiro, você foi acompanhado dos maiores pesquisadores do mundo, né? Estávamos lá eu, Mark, estávamos também o Dylan ali ele é da televisão ali em Tampa, em Fort Myers também. Passamos também com o Mike Tice. Mike Tice tem programa na National Geographic, ele estava lá com a gente. Também encontramos o Petrovski, ele me entrevistou. Assim, eu falei para minha esposa: bom, você foi no seu primeiro jogo de futebol, foi jogar seu primeiro jogo de futebol com Maradona, com Pelé, com. E Isso. ela adorou, né? Ela que é a emoção que a gente transparece, né? Só foi um furacão categoria 1, mas ela vivenciou essa emoção que a gente tem de presenciar isso, de conseguir documentar, sempre vai ser uma emoção, sempre é uma conquista pessoal e sempre é algo que você vê um olho de um furacão numa noite de lua cheia, é algo assim impactante, assim, algo para você. Lembra, lógico que ele traz danos, traz estragos, infelizmente. Esses fenômenos são bonitos, são cativantes, porém são muito danosos, né? Pois, professor, eu quero agradecer imensamente aqui a sua presença, agradecer a sua esposa também,
e a sua prontidão, pessoal. O professor Marcelo estava extremamente ocupado com um monte de tarefas, porque ele agora está num novo estado, uma nova casa. E ontem eu falei, professor, nós temos que encerrar o ano, fazer a nossa tradição aqui. Ele prontamente, ele está cheio de atividades, disponibilizou seu tempo para estar aqui com a gente. É uma gratidão imensa aqui, de coração, por o senhor estar aqui conosco. Muito obrigado, professor Marcelo. Obrigado você. Ok, pessoal. Então, nós tivemos agora o encerramento da nossa temporada de ciclones tropicais no Atlântico 2022. Você esteve agora ao vivo com o professor Marcel Ligabou. Espero que você tenha gostado bastante aqui do nosso vídeo. Compartilhe e, inclusive, inscreva-se no canal do professor Marcel Ligabou para acompanhar toda essa epopeia que promete aí para 2023. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!